Existe um versículo na Bíblia que, por séculos, foi mal compreendido. Multiplicarei grandemente a tua dor na concepção, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muitos leram isso como uma proteção à mulher. Mas Neville Goddard revela que esse marido não é um homem. É o próprio Criador dentro de você, o seu Eu Sou, uma presença divina que gera toda ideia e toda experiência na sua vida. Nessa palestra, Neville mostra que todos nós, homens e mulheres, somos esposas de Deus, e que tudo aquilo com que nos unimos em pensamento, sentimento e imaginação, se torna nossa criação. Hoje, você vai compreender o mistério espiritual do casamento entre o humano e o divino, o segredo sagrado por trás da frase: o teu Criador é o teu marido. Provavelmente um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia está registrado no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. Disse o Senhor à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e com dor darás à luz filhos, contudo, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Neste nosso mundo fabuloso, muitos aceitam esta declaração literalmente e acreditam que as crianças mencionadas aqui vêm do ventre da mulher e o homem é o marido e governante. No entanto, no capítulo 54 de Isaías, é dito: o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A humanidade, masculino e feminino, é a emanação de Deus, mas também sua esposa, até que passe o sono da morte. Independentemente do seu sexo, você é a mulher com quem o Senhor falou neste terceiro capítulo de Gênesis. Seus filhos não são aqueles gerados do ventre de uma mulher, mas da sua imaginação. Seu marido, o Senhor dos Exércitos, gerará cada ideia pela qual você se apaixonar, não importa quão horrível ela seja. E sendo multiforme, Deus tem o poder de desempenhar cada papel e assumir todas as formas no mundo. Tomemos um exemplo vívido. Quando Hitler e seu Terceiro Reich chegaram ao poder, inúmeras mulheres casadas e felizes, que amavam seus maridos e filhos, se apaixonaram pelo conceito de uma raça superior, uma raça germânica que escravizaria a humanidade. E, à medida que a ideia se incendiava em suas mentes, essas mulheres tiveram um caso com Hitler em seus sonhos. Não era com a pessoa, Hitler, que eles se uniram, mas com o Estado que ele personificava, assim como você, se for completamente honesto consigo mesmo, se apaixonou por uma ideia, um Estado, e conheceu sua personificação na suave noite de Beulah e teve um caso. Então, pela manhã, você olhou para o seu marido e sentiu dor, pois, sem compreender o mistério de Cristo, pensou que tinha um caso com uma pessoa. Mas o homem envolvido poderia estar jogando cartas, se embebedando ou dormindo profundamente em sua própria cama e estar completamente alheio a você como pessoa. Ele era apenas a personificação de um estado que você aceitou e ao qual se rendeu na suave noite de Beulah, mas por esse ato você multiplicou e encheu a terra com a mesma ideia, o mesmo estado. É impossível matar uma ideia, pois no momento em que uma ideia é aceita, ela é concebida e a terra se renova. Não se pode matar um Estado cortando a cabeça do ocupante, atirando nele ou colocando-o na prisão. O ocupante pode partir, mas o Estado permanece para que qualquer um se apaixone por ele. Esses são deuses falsos, que multiplicarão sua dor e farão com que você passe por um inferno literal ao gerar essas ideias como seus filhos. Olhe para dentro da sua própria mente, se for perfeitamente honesto consigo mesmo. Você se lembrará de ter tido união com alguém que não fosse seu cônjuge neste mundo, sem saber que ele, ou ela, era apenas um estado de consciência personificado. Você não tem união com a pessoa, mas com o estado que ela representa, pois o seu Criador é o seu marido, que está representando o papel da pessoa. Se esta noite você realmente acreditar no que eu ensino e se apaixonar por isso, poderá se encontrar na suave noite de Beulah em união com o ser que a personifica. Você pode pensar que é com a personificação chamada Neville, mas é união com o Estado. Como Neville, posso estar entretendo alguém em minha casa, desfrutando de uma bebida deliciosa ou lendo a Bíblia como faço o dia todo, e estar totalmente alheio a você e ao que você está fazendo. Se você realmente acreditar no que eu digo, aceitar e viver de acordo com isso, é bem possível e altamente provável que você tenha união com essa ideia. E embora ele possa usar meu rosto, você está em união com Deus, seu Pai, que é o seu maravilhoso Eu Sou. A Bíblia reconhece apenas uma fonte, apenas uma causa para todas as coisas.
Essa fonte é Deus, que, como um ser multiforme, desempenha todos os papéis na história. Ele te anima, pois você é sua esposa. E quando você se apaixona por algo que não é o Deus verdadeiro e busca deuses falsos, sua tristeza se multiplica, e em dor você dá à luz seus filhos. Lembro-me de uma amiga minha que já partiu deste mundo. Nascida em Boston, em uma família muito pobre, ela ansiava pelo glamour da vida teatral. Embora dançasse como uma dançarina com 2 pés esquerdos, sua mãe a levou para Nova York, onde George M. Cohan estava escalando o elenco de um espetáculo. Contratando uma jovem dançarina dinamarquesa, ele recebeu o direito de escolher as meninas para seu coro. Embora essa menina não soubesse dançar, ele a escolheu, e em 1 ano eles se casaram. Esse casamento gerou 3 lindos filhos. A adorável moça ansiava por glamour, pompa e circunstância, então, durante a suave noite de Beulah, teve caso após caso com todos, do Papa ao Príncipe de Gales, perpetuando assim a crença em pompa e circunstância. Agora, não culpe o Papa, pois ele não a conhecia, nem o Príncipe de Gales, pois eles apenas personificavam o estado que ela desejava expressar. Ela adorava ver o Papa sendo carregado nas costas de homens fortes e robustos, estendendo a mão para ser beijada. Desejando fazer parte daquele mundo, ela estava sempre em união com aqueles que o personificavam. Agora, se você é católico, pode ficar chocado, mas não pense que o Papa ou o Príncipe de Gales estão isentos dessa ação, pois faz parte do grande drama em que todos nós estamos envolvidos. Ela desempenhou seu papel e passou os últimos 15 anos de sua vida como uma bêbada, entregando seu corpo a qualquer um por uma garrafa de vinho. Ela se casou com um Deus falso e multiplicou enormemente suas dores. Com dor, ela deu à luz os filhos de seus deuses estranhos, mas seu desejo permaneceu por seu marido. Deus é seu marido, seu centro e o âmago do seu ser. Não importa o que você faça, você ainda está buscando a Deus. Então, enquanto ela buscava vinho pelos últimos 15 anos de sua vida aqui, ela ainda buscava, não seu marido, que veio da Dinamarca, mas seu verdadeiro marido, seu Criador, que é o Senhor dos Exércitos, o Pai da criança. No 2º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, a afirmação é: "E a mulher é salva pelo nascimento de filhos." Isso é falso. A nota de rodapé na versão padrão revisada apresenta o grego, e a tradução correta é: "e pelo nascimento da criança." Não é por gerar filhos, todas essas ideias, que alguém é salvo, mas por gerar a criança. Quando você se entrega completamente à história do Evangelho, você está pronto, e Deus assumirá a máscara daquele que a está expressando naquele momento. Então você se unirá a esse ser e dará à luz a criança. Portanto, quando tiver esses sonhos, não se sinta estranho nem se condene. Todo mundo já teve experiências semelhantes. Se você resiste à união no sonho, é porque a ideia ali representada lhe é estranha, mas quando o seu desejo é algo que você realmente quer tornar vivo e expresso, seja ele bom, ruim ou indiferente, você se unirá a ele e não sentirá vergonha, apesar de todo o vasto mundo estar observando, pois este é o mundo em que vivemos. No capítulo 9 de Lucas, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" E eles responderam: "João Batista, ou Elias, ou um dos profetas ressuscitados." Então, ele se virou para eles e perguntou: "E mais vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro então se tornou o porta-voz do grupo e disse: "Tu és o Cristo de Deus." Ordenando-lhes que não contassem a ninguém, ele disse: "O Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele deve ser morto, mas ao 3º dia ele ressuscitará." Jesus não negou a confissão de Pedro, mas recusou-se a torná-la pública até que tivesse reinterpretado o conceito messiânico popular em termos de sua própria experiência. De tempos em tempos, alguém que vivenciou a verdadeira história da salvação vem ao mundo e a conta. Então, todos os anciãos, escribas e sacerdotes, que perpetuam as tradições dos homens, a negarão. Isso é eternamente assim, é por isso que ele se recusou a torná-la pública. Os escribas, ensinando as tradições dos homens, afirmam que Cristo vem de fora, mas eu lhes digo que ele vem de dentro.
Eu lhes digo que Deus se tornou o seu próprio eu para que vocês se tornassem Deus. Desempenhando todos os papéis, Deus permite que você vá a qualquer lugar e encontre qualquer pessoa. E quando você se apaixona por um estado, ele desempenhará o papel do estado expresso, e na suave noite de Beulah você terá um caso. Ele desempenhará o papel de um Stalin ou um Hitler, um papa ou um príncipe, se você estiver apaixonado pelo estado de consciência. E você se entregará voluntariamente a ele, multiplicando e perpetuando esse estado no mundo. De manhã, você pode se envergonhar de seu ato ao enfrentar aquele que leva seu nome, ou cujo nome você agora carrega, mas naquele momento você não teve escolha, pois Deus em você, que é seu marido e Criador, desempenhou o papel. Sendo proteico, se você encontrar um cachorro ou um gato, vir um pássaro ou um peixe em seus sonhos, é porque Deus está desempenhando seus papéis. Não importa qual seja o animal, lembre-se. Deus está fazendo a sua parte para que vocês se tornem um, pois no final ele deixará todos os outros e se unirá a você, sua esposa, até que vocês se tornem um só ser, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos. Agora, deixe-me compartilhar uma carta que estou esperando desde 15 de dezembro. A casa desta senhora fica em um pequeno cânion rústico. Um dia, ela passou a tarde em Los Angeles com uma conhecida casual e tinha acabado de voltar para casa quando ouviu o telefone tocar. Ela estava sendo chamada pela amiga casual, que parecia bastante aflita. Convidando a senhora para jantar com ela, ela retornou a Los Angeles, onde a senhora a convidou para passar a noite. Pareceu-lhe estranho concordar, mas depois de passar várias horas lendo em voz alta para a senhora, eles se recolheram e ela adormeceu. Então ela disse. Às 3h30 da manhã, um vento frio e peculiar me fez acordar. O quarto continha uma luz sinistra, quando, do nada, meus dois irmãos, que eu não via há mais de 40 anos, apareceram, junto com meu senhorio, que é como um irmão para mim. Os três se posicionaram, dois aos meus pés e um à minha cabeceira. Pegando uma criança enrolada em faixas, meu irmão mais velho disse, ela está velha demais para ter um bebê. Então, ele a colocou em meus braços, e enquanto eu olhava para a criança, comecei a sorrir. A criança então respondeu e estendeu os braços em minha direção, quando acordei na cama. Então ela continua, e cerca de 5 meses depois, vi um menino adolescente vindo em minha direção, vindo dos cânions. Ele tinha cabelos loiros e olhos azuis, e quando olhei para ele, soube que era Davi. Passando por mim, ele seguiu em direção ao mar, e eu observei até que ele sumisse de vista. Não precisei perguntar. De quem você é filho? Porque eu sabia que ele era meu. 4 meses depois, novamente às 3h30 da manhã, fui acordado pelo som de um terremoto, seguido por uma bomba estrondosa. De repente, todo o meu ser se partiu, de cima a baixo. Senti-me fora do meu corpo, olhando para ele como se fosse outra pessoa. O ombro esquerdo havia caído um pouco e, quando retornei ao corpo, momentos depois, senti dor no lado esquerdo. Agora aguardo a quarta visão, que é a descida da pomba. Não consigo descrever minha emoção ao olhar para esta plateia e ver quantos estão despertando. No capítulo 9 de Lucas, está escrito, em verdade vos digo que alguns aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O bebê é a chave para esse reino. Quando Simeão segurou a criança em seus braços, disse: Agora, Senhor, deixa teu servo partir em paz, pois os meus olhos viram a salvação de Israel. Portanto, ter segurado a criança é ter testemunhado o reino de Deus. Este reino é um personagem, um conceito totalmente diferente de poder criativo, não um lugar no tempo ou no espaço. E você é esse personagem quando é um com seu poder criativo, ali para criar o que quiser. A criança é um símbolo da sua entrada, e há alguns aqui que não experimentarão o fenômeno que os homens chamam de morte antes de experimentarem o reino de Deus. Embora esta audiência possa ser contada nos dedos, há tantos aqui que experimentaram a verdade e tantos à beira dela, que minha alegria é ilimitada, pois se vocês possuíssem o mundo inteiro e não estivessem acordados, que diferença faria? Não importa quão ricos vocês sejam aqui, chegará o dia em que partirão para descobrir que deixaram seus bilhões para trás.
Vocês estarão em um corpo como este, só que incrivelmente jovens, em um mundo terrestre como este, para continuar a ter uniões cegas com deuses estranhos, sem saber que seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A busca pelo seu verdadeiro marido começou. Você foi a terras estranhas e se uniu a estados estranhos personificados pelo homem. Ao se apaixonar por um estado, sua personificação sempre a confronta em um sonho, a máscara sendo usada pelo seu marido, que o fez sem o consentimento ou conhecimento da pessoa. Como espectador inocente, a pessoa jamais saberá que foi usada. Ele era simplesmente a personificação de certas crenças que inflamavam sua mente, e, confrontada pelo seu verdadeiro marido, que é o Senhor dos Exércitos, você se submeteu a elas. Todos os personagens das Escrituras são interpretados por Deus. É Ele quem desempenha o papel do anjo na história de Abraão e Sara. Leia atentamente e você notará que a voz muda da de um anjo para a voz de Deus. Quando Abraão é informado que sua esposa terá um filho, Sara riu porque ambos eram muito velhos e há muito tempo não havia mais com ela o costume das mulheres. Agora, a criança prometida a Sara em todos é a criança da qual falo. Você é a emanação de Deus e Ele prometeu que, apesar da sua idade, você terá um filho. Blake expressou isso de forma tão bela quando disse: aqueles que Deus afligiu por motivos secretos. Ele os conforta, cura e os chama de amigos. Embora você se desvie, seguindo falsos deuses e falsas crenças, Deus sempre a trará de volta, mas você sofrerá, pois terá que experimentar as dores messiânicas da gravidez. Então, um dia, você encontrará o único marido e se apaixonará por sua promessa. E você encontrará alguém que personifica a história da salvação e se unirá a ele. Mas ele não terá a mínima consciência de que você se apaixonou pela ideia que ele patrocina, e nunca saberá da sua experiência, a menos que você lhe conte. Tendo sido enviado do alto para lhe dizer quem eu sou, você pode acreditar em mim ou se ressentir da minha mensagem, mas eu, uma pessoa chamada Neville, sou totalmente inconsciente, totalmente inocente de tudo o que acontece com você em seus sonhos. Conduzindo-a agora em direção àquilo em que você acredita, seu marido assumirá minha máscara e desempenhará o papel que eu personifico em seu sonho. Mude suas crenças e ele assumirá outra máscara e desempenhará esse papel, enquanto você se multiplica e preenche a Terra com ideias pelas quais você está apaixonada. Não pense que o comunismo ou a democracia podem ser destruídos. Se eu acredito na democracia como forma de governo, ela é uma ideia. Você pode me matar, mas nunca poderá matar as ideias que eu alimento. O jornal desta manhã fala sobre aqueles que têm roubado do governo. Por que deveríamos ficar surpresos ao ver desonestidade entre funcionários? Desde o início, eles são encorajados pelo exemplo a tirar o máximo proveito de suas posições. Vendo o que seus superiores fizeram e conseguiram, eles se unem à ideia e despertam para esse estado de consciência. Então, eles sofrem, pois isso é gerar os filhos de um falso Deus. Examine seus pensamentos. São aqueles que você deseja suportar neste mundo? Estão invocando falsos deuses? Ideias falsas? Se sim, multiplicarei a sua dor na gravidez, mas o seu desejo será por seu marido. O Senhor está sempre governando, sempre disposto a assumir qualquer papel e representá-lo para você, enquanto a conduz em direção a si mesmo. E quando você encontrar o Deus verdadeiro, descobrirá que você foi o ator o tempo todo, pois você e ele serão um. Blake disse isso de forma tão bela. A alegria e tristeza teceram uma bela vestimenta para minha alma divina. Em O Casamento do Céu e do Inferno, Blake nos deu esta verdadeira revelação. Deus só age e é em seres ou homens existentes. Deixe este pensamento se gravar em sua mente. Deus é um pensamento em ação. Imagine algo e Deus está agindo. Deus só age e é. A cada momento, seja neste mundo desperto ou no mundo do sono, Deus é e somente Deus age. À noite, em sonho, Deus desempenha o papel do estado ao qual você está apegado no momento ou pelo qual está se apaixonando. Se você gostar do estado, Deus assumirá sua personificação e você se renderá para se tornar um com ele. Então, pela manhã,
você acordará com a lembrança do que aconteceu e multiplicará seu mundo com a ideia. Você dará sua vida, se necessário, para transmitir sua ideia ao mundo, mesmo que seja a coisa mais absurda possível. Você continuará a fazer isso até que a criança nasça e sua jornada termine. No capítulo 16 de João, lemos que quando a mulher está em trabalho de parto, com todas as dores que a dominam, é somente porque chegou a hora. Mas, depois que o filho nasce, ela já não se lembra da angústia, pela alegria de haver um filho nascido ao mundo. A vida consiste nos filhos que você gerou e está gerando, e a vida é muito dolorosa. Você deve pagar aluguel ou arcar com as consequências. Você deve comprar comida ou passar fome. Você deve comprar roupas ou passar vergonha. Você deve pagar impostos, beber água e respirar ar. O homem descobriu como taxar a água que você bebe, mas ainda não encontrou uma maneira de taxar o ar que você respira. Dê-lhe tempo e tenho certeza de que ele o fará. Já estamos sobrecarregados de impostos. Você vai trabalhar e, no final do ano, paga impostos a alguém que não existe. Nós o chamamos de tio Sam, mas ele é invisível. Não existe tio Sam, mas ele coloca as mãos em nossos bolsos e tira de nós o que poderíamos gastar de uma maneira muito melhor do que ele. Então você vê, o terceiro capítulo, o versículo 16 de Gênesis é verdadeiro. Multiplicarei grandemente a sua dor na gravidez. Se você alimentar a ideia de guerra ou fome, fama ou fortuna, você dará à luz filhos e sua dor será multiplicada na gravidez, mas seu desejo será por seu marido, que é o Senhor, seu Criador. Mesmo que você não perceba agora, seu marido está sofrendo com você e continuará sofrendo, até que você ouça o Evangelho com entendimento e creia na incrível história de que Deus realmente se tornou você, para que você pudesse se tornar Deus Pai. Então, para provar que Deus realmente se entregou a você, você verá seu único filho, Davi, e, como a dama, não precisará perguntar: de quem você é filho? Você saberá que ele é seu filho, e ele saberá que, independentemente do seu sexo, você é o pai dele. Quando essa experiência for sua, você deixará de se entregar a falsos deuses e obedecerá ao seu marido, cumprindo a fórmula divina da salvação. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.